pastor, vamos orar por ele. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, aqui está o teu servo, é o teu ungido, Senhor, e nós cremos, ó Pai, no Espírito Santo que capacita, o Espírito Santo que usa. Assim, meu Deus, abra nossos corações para receber esta palavra, usa ele como nunca nesta noite, ó Pai. Precisamos ouvir a tua palavra, a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém, igreja? Vamos começar aqui pelo Salmo 139, já que já foi lido aqui oficialmente, coloca aí pra gente o Salmo 39, hoje nós vamos dar continuidade a essa série maravilhosa, como Deus tem falado, irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho recebido um feedback, abra lá nosso canal no YouTube, tem depoimentos lá, o meu celular, principalmente Moisés, né? As pessoas gostaram muito dos exemplos de Moisés, inclusive hoje nós não vamos cortar, nós vamos, turma aí da mídia, nós não vamos cortar logo após que acabar, nós vamos orar pelas pessoas, então você só corta depois que nós orarmos. Tem muita gente em outras cidades que fizeram reclamação, dizendo que a gente acaba aqui, então você que está nos assistindo, sua reclamação chegou aqui, nós vamos orar pela sua família, que está ao vivo, e não é para cortar logo quando acaba, amém? Olha só o Salmo 139, o verso 1, olha aí, é um Salmo de Davi, diz assim, Senhor, Tu me sondas, né? Algumas versões vai dizer, Senhor, Tu me sondas e me conheces, continua, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha boca. O salmista disse, o Senhor já sabe, o Senhor conhece o nosso coração. Mais uma vez, feche seus olhos, Pai, nós queremos te agradecer, fala conosco, que não seja, Senhor, meu intelecto, que não seja que eu possa diminuir para que o Espírito Santo e o Senhor cresça, Senhor, aqui neste momento. Fala aquilo que nós precisamos, Senhor, ouvir nessa noite. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Sentando e agradecendo a Deus por essa quarta-feira chuvosa. Quem está feliz aí, porque as chuvas voltaram? Amém? Todos nós, né, meus amados? Pode colocar aí. Hoje eu quero falar de um personagem fascinante, acho que todos conhecem, você que já foi ali do Ministério Infantil, todos nós conhecemos esse personagem chamado Davi, né, um jovem pastor, esse homem que traz para a gente exemplos maravilhosos, autor de muitos salmos que nós vamos falar aqui, né? Então Davi fez muitas escolhas certas, Davi fez algumas escolhas equivocadas. Então eu tenho certeza que hoje nós vamos aqui aprender muita coisa. Davi, ele é conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus. Ele é um homem segundo o coração de Deus, mas você fala assim, pastor, então esse era um homem perfeito. Então Davi, né, já que ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem perfeito. Não, irmãos, nós vamos chegar no homem perfeito. Lá no final dessa série, nós vamos chegar ao homem perfeito. Mas Davi não era, não, ele tomava decisões equivocadas. Davi, ele era sim um homem segundo o coração de Deus, mas não era um homem perfeito. Então, eu gostaria de trazer nessa noite para vocês 7 princípios. Eu sei que eu não vou conseguir esgotar aqui o que Davi, né, irmãos, todos os salmos, todas as atitudes, todo o seu amor, a sua devoção, não vou conseguir esgotar. Mas Deus colocou algo para nós caminharmos aqui em 7 princípios, e eu não sei se está funcionando aqui, vamos fazer o teste, pode colocar aí rapidamente, vamos lá para Atos, abra aí comigo, coloca aí no telão para a gente, foi lido, né, Marcos? Atos, então vamos avançar, já foi lido, Atos capítulo 13, verso 22, nós vamos para essas 7 lições que a vida de Davi nos ensina. Então, acompanhe, se você quiser anotar, acompanhe aí com a gente. Tenho certeza que Deus vai falar de forma muito profunda, muito especial no nosso coração. Primeira coisa,
Deus, que nós podemos aprender com esse homem de Deus, primeira coisa que deve ficar registrado no seu coração, é que Deus, Ele olha o coração e não o quê? As aparências. E eu já faço uma pergunta aqui para você, eu já quero trazer ao teu coração, você tem feito escolhas pela aparência? Nós vivemos em uma sociedade, né, de parâmetros, nós vivemos em uma sociedade onde existe um modelo, né, modelo como você deve se vestir, um modelo de carros, existe um modelo, né, da boa forma. Eu te pergunto, você tem feito decisões em relação à aparência? Pois é, hoje nós vamos discorrer aqui, mostrando que Deus, Ele olha o coração e não a aparência, não o exterior. Nós estamos falando dele, né, esse homem fascinante. Irmãos, a condição do coração é mais importante para Deus do que o currículo, nossos currículos, as nossas credenciais. Deus, então, Ele sabe, Ele sonda. Davi falou isso, né? Senhor, Tu me conheces, sabe o meu deitar, Tu conheces o meu levantar. Davi era esse homem que sabia que Deus sonda os nossos corações. Por que, pastor, você está falando isso? Porque lá em Samuel, 1 Samuel 16, 7, vai dizer assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua, o quê? Aparência, nem sua altura. Estava falando de Eliabe, o mais velho, porque Deus está falando assim, porque eu o rejeitei. Olha só, Deus, Ele tinha sondado, irmãos, a gente esquece algo muito relevante aqui nessa passagem. Deus, Ele também tinha sondado o coração dos outros irmãos de Davi, sim ou não? Deus falou, olha, eu o rejeitei, é porque então Deus já tinha sondado e feito ali a comparação. Aí continua, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor, Ele vê o coração. Deixa eu te falar algo aqui, irmãos. Davi, ele sabia que Deus sondava o coração. Quando ele escreve o Salmo 139, é um salmo de Davi, é justamente isso que ele fala. Davi fala assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ei, irmãos, Davi tinha uma chave, Davi tinha um segredo que nós precisamos hoje fazer essa modelagem em Davi. Davi, ele tinha um segredo, ele sabia que Deus sondava. Senhor, Tu me conheces, Tu sabes o meu levantar, Tu me sondas, Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe, Senhor, Tu sondas os meus pensamentos. Que possamos hoje aprender isso com Davi. Esse Salmo 139, eu gosto, irmãos, eu tenho um livro lá de Salmos, eu amo muito. Se eu deixar, eu faço devocional, às vezes que eu coloco só em Salmos. Esse Salmo 139, a gente vai perceber o pensamento do autor. E ele sabia de uma coisa, Senhor, Tu sabes quando eu acordo. Então, Davi era aquele adorador intencional, consciente, de que quando ele acordava, Deus estava sondando, quando ele levantava. Esse salmo está dizendo que na jornada, né, quando eu me levanto, quando eu me sento, durante a jornada, Deus sonda os corações. É por isso que Deus não tem dificuldade de analisar os nossos corações. Ele jamais vai olhar para a aparência, olha, né, irmãos, porque nós, o crente, a sociedade, o ser humano, ele vai ser inclinado, né, a olhar para a aparência. Você vê, né, sobe aqui na frente, às vezes um pregador com uma eloquência, uma voz, uma imponência, um terno, né, alinhado, e aí às vezes a gente na tarde de milagres, ou durante o culto também, em muitas igrejas, ou aqui pode acontecer também, a pessoa sobe, já não tem aquelas condições, a roupa já está um pouquinho desalinhada, você vê, a pessoa não tem aquela oratória, não tem aquele vocabulário, e aí muitos corações já começam
a rejeitar, a julgar pela aparência. Nós temos um coração, irmãos. O ser humano, ele tem um coração inclinado a julgar pela aparência. Quantas vezes nós somos julgados pelo carro que nós temos, pela aparência que nós temos, mas eu quero te dizer que Deus, Ele não nos julga, Ele não olha a aparência. Deus, Ele está inclinado ao teu coração, e nós devemos aprender isso hoje. Deus, Ele sonda os nossos corações. Então, irmãos, isso é motivo de alegria. Pastor, eu não tenho a melhor casa, eu não tenho a melhor roupa, eu não tenho a melhor situação em várias áreas, mas se você tem um coração voltado à adoração, tal qual Davi, Deus, Ele sonda o teu coração, aleluia. Deus, Ele te conhece. Fica tranquilo, irmãos, que no tempo certo Deus, Ele vai te honrar. Fica tranquilo. Aí fala assim, cerca o meu andar, o verso 4, sem que haja ainda palavras em minha boca, irmãos. Davi, ele sabia dessa busca e desse entendimento, que Deus, ele sonda, sem que a palavra, Davi está dizendo assim, antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já conhece. Isso é maravilhoso. Salmo 139, depois você desfruta. Aí lá no 139, o verso 23 diz assim, sonda-me, ó Deus, conheces o meu, o que Davi fala? Deus olha o coração e não a aparência. Aprenda isso. Essa é uma chave de Davi para a sua vida. Ele fala, conhece e sonda o meu coração, prova-me os meus pensamentos. É maravilhoso. Então anote, sem dúvida, esse é o primeiro princípio, essa é uma chave de Davi. Ele sabia que Deus o sondava. Segundo, deixa eu ver se eu consigo, pode passar aí para mim? Segundo, anote aí também, confiança em Deus o que, irmãos? Na adversidade. E eu posso te garantir algo, Davi sabia, tal qual você, pastor Wilson, nós sabemos, irmãos, o que é a adversidade. Davi passou desde pastorzinho lá, cuidando do rebanho do seu pai, ele passou por adversidade. Era um clima difícil, às vezes aparecia um leão, às vezes aparecia um urso. Depois ele cresce, foi ungido, aí o próprio líder dele se levanta, e o rei daquela nação queria matar Saul. Então ele foge, exilado, irmãos. Davi sabia que era adversidade, mas ele tinha o quê? Como ele tinha intimidade com Deus, isso aqui é importante para nós aprendermos. Quando você, irmãos, confia no seu cônjuge, quando você confia no seu filho, quando você confia no Deus que você serve, dificilmente você entra em crise, dificilmente você cai numa armadilha de Satanás emocionalmente, porque quando você confia no Senhor, você tem a confiança plena no Senhor, você sabe, irmãos, que mais cedo ou mais tarde, hoje ou amanhã ou depois, Deus, Ele vai no tempo dEle, né? Esperei com paciência no Senhor, Salmo 40, e Ele se inclinou para mim. Quando nós confiamos no Senhor, irmãos, apesar da adversidade, nós andamos de cabeça erguida. Eu admiro, tem alguns irmãos aqui na igreja que passaram por situações, eu posso citar um, irmão Paulo Medeiros, levanta aí, irmão Paulo Medeiros. Paulo Medeiros passou por algumas situações anos atrás, e aí eu vivi parte do final dessa prova, e eu vou garantir para vocês algo interessante. Conversa com Paulo quando ele estava, né, lá no topo, e depois conversa com Paulo quando ele estava passando por adversidade. Eu percebi isso em você, irmão Paulo. Era o mesmo Paulo, tranquilo, as mesmas palavras, não, vai dar tudo certo, não está bem, mas vai dar tudo certo, eu confio em Deus. Isso, irmão Paulo, sem dúvida, eu estou pregando aquilo que eu vi. Eu vejo muitas pessoas aqui na igreja também, por outro lado, quando acontece alguma coisa, pastor, vou sair da igreja, vou tal coisa, sai gritando desesperado.
Então, quer dizer, quando Deus está, eu preguei aqui sobre Jó, né? Quando as coisas estão boas, eu sou calmo, eu sou educado, mas quando as coisas saem do eixo, aí eu sou um desviado. Não. Davi, ele tinha essa confiança em Deus, e ele escreve, irmãos, nos salmos também mais lindos, que eu fiz a semana passada, um devocional, é o Salmo 27. O Salmo 27, ele começa assim, Davi dizendo: Senhor, olha a calma deste homem, Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Ele sabia no Deus que ele confiava. Davi sabia no Deus que ele confiava. A quem eu temerei? Ele está dizendo assim, olha, eu sei o Deus que eu sirvo. Pode ter pandemia, pode ter guerra, pode ter situações se levantando, mas nenhuma dessas coisas eu vou temer. É isso que o salmista está dizendo. De que eu temerei? Aí ele continua dizendo assim, o Senhor é a força da minha vida. Olha, ele não falou assim, olha, os carros, os cavalos, meu intelecto. Ele falou, o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ele não tem medo de nada. Por quê? Porque ele confia em Deus, apesar das adversidades. Davi enfrentou inúmeras adversidades ao longo da sua vida. Ele foi perseguido, ele ficou em cavernas. Às vezes, irmãos, as situações, pastor, mas eu não estou em caverna. Vamos fazer uma analogia aqui, né, de forma simbólica. A caverna é um lugar de isolamento. Talvez você tenha se isolado dos seus amigos, pessoas. Talvez você não esteja naquela fase, olha, eu não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, estou desacreditado de amigos, me traíram, meus líderes me traíram. Quantas pessoas aqui na igreja chegam porque tiveram uma situação na liderança, onde foram traídos pelos seus pastores, onde o próprio pastor traiu sua esposa, e ali chegam aqui, sentam ali, vou ver o que é que dá e passam ali anos até ganharem confiança novamente na liderança, porque foram decepcionados, irmãos. Então, diga comigo, confiança em Deus na adversidade. Eu aprendo isso. Davi, ele foi um homem que honrou a Deus na adversidade. O maior exemplo para mim na adversidade de Davi foi quando um gigante se levantou contra ele. E ali tinha uma adversidade, era um gigante que tinha se levantado. Ele tinha chamado todos aqueles grandes guerreiros para lutar, e Davi, ele confiando no Senhor, ele fala: você vem a mim, paus e pedras, e eu vou lutar com você, em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Olha aqui o que eu aprendo: confiança total, apesar da adversidade. Mas além de confiar em Deus, pode passar aí para a gente? O terceiro princípio é a importância da paciência e também esperar o tempo de Deus. Diga comigo, paciência mais tempo de Deus é igual a bênção, é igual ao propósito que Deus tem na nossa vida para realizar. Mas deixa eu te falar, o processo é dolorido, irmãos. Ninguém quer matar gigante, tanto é que tinha centenas de soldados de um lado, centenas de soldados, um vale no meio deles, a filha do rei sendo leiloada. Mas, irmão, ninguém quer matar gigantes, ninguém quer passar processo, ninguém quer atravessar deserto. Olha, acho que a gente vai voltar para comer as cebolas. Ninguém quer passar processo, porque o processo é dolorido, irmãos. Você já viu uma grávida no final? Eu já vi a Giovana grávida 3 vezes, está ali ela. No final da gravidez é complicado, irmãos, pesa, todo o crescimento, todo o processo, ele é dolorido. Então, precisamos, para alcançar aquilo que Deus tem na nossa vida, Deus está falando com pessoas aqui, tenha um pouco mais de paciência. Eu sei o que eu estou falando, irmãos. Fique no processo, dê glória pelo processo. Pastor, mas eu estou desempregado. Deus está te ensinando algo nesse processo. Pastor, eu estou passando por uma doença, um tratamento. Deus certamente permitiu isso, como Naamã, que foi pregado aqui,
nós estamos num processo de crescimento, maturidade cristã. Você está num processo de Deus. No tempo certo, esse processo vai acabar e você vai chegar em Canaã. Deus, ele vai te honrar, certamente. Amados, foi pensando nisso o autor do Salmo 40. Com Davi, ele aprendeu a passar pelo processo, ele teve paciência, e ele também esperou o tempo de Deus. Irmãos, entre a unção, ele foi ali, né, foi lá o profeta Samuel ungir, e o dia que ele tomou posse, passaram-se muitos anos, décadas. Pastor, décadas? Irmãos. E às vezes nós não queremos esperar um ano, um mês, 2 semanas, uma década aos pés do Senhor. Lembra do processo de Jó? É um processo. E aí, o autor do Salmo 40, ele diz assim: esperei sem paciência no... É assim? Ah, vocês estão espertos, irmãos. Esperei com paciência no Senhor. E o que o Senhor fez? E ele se inclinou para mim e me ouviu o meu clamor. Não foi no outro dia, não foi na mesma hora. Davi está dizendo: eu esperei com paciência nele, no Senhor, e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Aleluia. Tem crente clamando aqui, irmãos? Se tem crente clamando aqui, espere com paciência no Senhor, e ele vai se inclinar para você ouvir a tua voz. Mas não foi só isso. Deus também, houve uma reação do céu. Houve uma ação da terra em esperar com paciência, e o céu reagiu. Aleluia. Irmãos, eu amo quando eu vejo algo do céu quando Deus reage às nossas atitudes. É sempre assim. Aí houve uma reação. Qual foi a reação? O verso 2. A Bíblia diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Olha o que Deus fez com o salmista. Ele estava ali no lamaçal, ele estava esperando com paciência. Deus foi lá e arrancou ele. Ele fala de um horrível charco de lodo. Você sabe o que é lodo? Escorregadio, algo que cheira mal, E Deus foi lá, tirou e não conseguia firmar os passos. Ele estava no lodo. Você já andou na lama? Já andou no lodo? Lá na praia, tem praia que a metade é areia. Eu sei o que é isso, sou lá do Pará, lá no Marajó tem também. Mas Deus, ele tirou daquele lamaçal, daquela lama, daquele lodo, porque o salmista esperou com paciência no Senhor, e ele colocou o salmista, irmãos, para andar em passos firmes. Ele colocou ele, e a Bíblia ainda diz assim: e ele firmou os meus passos. Aleluia. Paciência e esperar o tempo de Deus. Você pode estar dizendo: pastor, o senhor não conhece a minha história. E realmente eu não conheço a tua história, mas Deus, ele conhece o que você tem orado. Irmãos, eu nunca vi na história do meu ministério, as igrejas que eu pastoreei, eu nunca vi alguém abrir uma campanha de oração e Deus não responder. Eu nunca vi. Por isso que quando tem gabinete, eu falo: olha, você vai começar a orar assim, começa com uma semana, 21 dias, 90 dias. Tem um irmão que é empresário aqui na igreja, esposo da irmã Joana. Comecei com uma semana, 2, 60 dias, 90 dias. Eu falei: agora nós vamos orar 120 dias para essa empresa, estava falindo, para essa empresa, para Deus levantar. Ela até deu o testemunho aqui, que eu fui lá na casa dela. 120 dias de oração. Para muitos, para alguém vai dizer: ah, mas é muito, pastor. Tem gente orando 1 ano, 3 anos, 10 anos. Tenha paciência. No tempo certo de Deus, Ele vai fazer. Amém, queridos? Ele não perdeu o controle. A vida de Davi nos ensina uma poderosa lição sobre a importância da paciência e de esperar o tempo de Deus. 2 Pedro capítulo 3, 9 diz assim: o Senhor não demora em cumprir as suas promessas,
como alguns julgam. Pelo contrário, ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça. Essa é a versão NVI. Deus nunca se atrasa, olha essa frase. Deus nunca se atrasa em cumprir as suas promessas, mas nós muitas das vezes estamos adiantados com as nossas ansiedades. Deus aí não se atrasa e fala assim, mas se dia 30 de dezembro, 30 de novembro, poderia acontecer isso, porque eu faria isso, vou fazer uma viagem. Às vezes é a nossa ansiedade que é. Aquilo não é a vontade de Deus. Não é a soberana vontade de Deus, é a nossa vontade, a nossa ansiedade. Esperem com paciência, no tempo de Deus, irmãos, as coisas vão ser mais caprichadas, vão ser melhores, as coisas no tempo de Deus vão ser melhores. Amém, igreja? Ponto 4, humildade e arrependimento na nossa vida, a vida do cristão, elas são essenciais. Davi, ele foi esse homem humilde. Davi, ele teve humildade em muitos aspectos. Você vai ver, irmãos, a confiança de Davi em Deus demonstra essa dependência e humildade. E aí, o Salmo 51 é o salmo, que Davi escreve após aquele episódio lá com Urias, Betseba. Então, é esse salmo. E esse salmo, irmãos, ele deve ser um exemplo para nossas vidas. Davi, quando ele escreve esse salmo, você percebe o arrependimento profundo em seu coração. E aqui nós precisamos aprender com este homem segundo o coração de Davi. Eu estava um dia, alguns anos, numa conferência, e um preletor de fora, ele falou, olha, eu vou dar aqui, a Bíblia fala, eis que tem a chave de Davi. Ele falou, olha, uma das chaves de Davi, é que Davi, ele pecava, Davi, ele era um pecador, mas uma das chaves de Davi, que ele era um homem segundo o coração de Deus, é que esse homem, ele era humilde, ele sabia como alcançar a graça e o coração de Deus. Preste muita atenção nesse tópico aqui, porque às vezes, irmãos, nós pecamos e relativizamos o arrependimento. Nós pecamos e relativizamos a humildade. Deus, ele é bondoso, Deus é Deus de amor. Mas Davi, ele tinha uma chave. Ele sabia que ele precisava de um profundo arrependimento. Ele precisava de uma conversa. Olha, Deus, sabe aquele marido que peca e deixa o tempo passar? Sabe aquela esposa que apronta, lá com o marido, aquele marido que apronta, fala, deixa o tempo curar. Davi, ele não era assim. Nós precisamos aprender com Davi em relação a isso. Davi, ele era um homem que iria lá, eu vou consertar as coisas, eu vou ser humilde, eu vou me apegar com o Senhor. E daí veio o Salmo 51. E aí, olha o Salmo 51. Davi pedindo misericórdia após o adultério, o assassinato, irmãos. Olha que profundidade aqui. Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Será, irmãos, que nós temos essa coragem? Será que nós temos essa hombridade? Será que nós temos essa humildade? Senhor, eu reconheço, Pai, que eu sou um crente, não vou usar essa expressão aqui não, está gravando. Eu sou um crente marrom, daquela cor, marrom-menos. Eu reconheço, Senhor, que eu pequei contra o céu, pequei contra Ti, até o filho pródigo, ele nos ensina, eu não sou digno, a Bíblia nos ensina várias pessoas falando, o filho pródigo, não sou digno, Senhor, de ser considerado Teu filho, me toma como um dos Teus empregados. O filho pródigo, ele foi treinando essa oração, ele foi treinando isso, mas Davi, ele pede aqui misericórdia. Senhor, misericórdia, apaga, que a Tua graça, a Tua misericórdia, elas possam, segundo a multidão das Tuas misericórdias, apaga, Senhor, as minhas transgressões. Irmãos, isso aqui é mais um segredo para a nossa vida. Quando as coisas estavam travadas para Davi, ele ia aos pés do Senhor, e ele
orava pedindo misericórdia, ele era humilde. Eu vou te dar aqui uma chave. Quantas vezes você já inclinou o rosto? Deus, ele se agrada disso, irmãos. A humildade alcança a graça. Quantas vezes nós pecamos contra Deus e nós não temos esse coração de Davi, nós não temos essa coragem, essa humildade. Senhor, apaga, ele fala no verso 2, lava, Senhor, completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi está reconhecendo que errou. Tem que ser muito homem, tem que ser mulher de Deus para dizer: Senhor, quantas vezes nós erramos com nossos amigos? Ei, você não é perfeito não, irmão. Nós erramos. Pastor, o senhor faz e faço. Cadê o pastor Neves? Cadê o pastor Laci? Às vezes eu peço alguma coisa para um, a mesma coisa eu peço para o outro, a mesma coisa eu peço para o irmão Suede. Aí os três estão fazendo: o pastor me pediu, o pastor também me pediu. Aí o que é que eu faço para ele? Olha, meu irmão, me perdoe. Eu que errei. Não é, pastor Laci? Falou: olha, me perdoe. É porque eu estava no corredor, chegou primeiro eu pedi, depois no gabinete eu pedi, eu estava ali, a irmã me puxando para orar aqui na saída, e eu errei com vocês. Me perdoe. Vê se esses homens têm raiva de mim. Vê se a gente briga. Não tem, irmãos, isso. No casamento é a mesma coisa. Pecou, seja humilde. Olha, eu reconheço, irmãos, isso é tão poderoso. Davi, ele tinha esse segredo. Filho, tem adolescente ali, estou vendo, errou contra os pais. Mãe, olha, a Duda é assim, ela está ali. Reconheço que errei. Estou ensinando João, estou ensinando o Pedro, estou ensinando: olha, você errou, reconheça. Não, reconheço, eu errei contra você, Senhor, para nós podermos refletir isso também na nossa vida espiritual. Senhor, eu tenho humildade, eu reconheço. O verso 13 ele fala: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha a postura de Davi: Senhor, eu reconheço que eu sou um bichinho de Jacó, eu reconheço que eu sou um pecador, porque hoje, parece que está na moda, os grandes preletores, missionários, cantores, estão no pedestal, intocáveis, parece que são anjos, tem que ter camarim, entrada diferente na igreja. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, falou: olha, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador. Quantas vezes você falou isso para Deus? Às vezes, irmão, na nossa fala, a gente se coloca num pedestal como se fosse a pessoa mais santa do mundo, porque aqui na frente é fácil pegar esse microfone e fazer uma máscara, aí é fácil. Mas Deus, ele sonda o coração, ele sonda o dia a dia, ele sonda os nossos corações. Davi, ele nos dá essa chave: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado a minha mãe me concebeu. Ele pede assim no verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. É muito forte, irmãos. Nós precisamos pegar esse salmo e falar: Senhor, eu nunca orei, eu não sei orar assim. Davi era um poeta, tinha o teu espírito. Então, irmão, pega esse salmo, repete o Salmo 51, Senhor, cria em mim esse espírito inabalável de tranquilidade, porque, Senhor, todo dia eu quero brigar, todo dia é uma confusão, todo dia eu quero falar mal do meu irmão, todo dia eu quero matar alguém, o chefe. Cria em mim, ó Deus, um coração inabalável. Você já pensou, irmão, você andando aí, Rinem, com o coração inabalável, Deus criando em nós esse espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim esse espírito reto, em outra versão. Você já pediu isso para Deus? Pois é, irmãos, aprenda com este herói da fé. Ele não foi considerado um herói da fé à toa. A humildade e o arrependimento formam a base de uma vida cristã saudável. Às vezes a oração não passa do teto, é porque nós pecamos e amanhã, irmãos, tenta,
erra contra a tua esposa e chega lá brincando, querendo beijar. Você já viu o tamanho da missionária Giovana, da mão? Não vai dar certo, irmãos. Por que nós queremos fazer isso com Deus? A Giovana pregou aqui, Rine, sobre lá, como é o nome da personagem que meteu a taca na cabeça do... A Giovana falou assim, pois é, irmãos, eu não sei, né? Eu ia pensar, não sei se eu teria coragem de pegar o prego e meter na cabeça. O Rine, o quê, irmão Giovana? A senhora não sabe que tinha coragem. Eu falei, pois é, essa é a mulher que eu sou casado, irmão. Orem pelo pastor Marcelo. Então, aprenda com Davi. Aprenda a ter esse espírito puro, inabalável, irmãos. Amém, igreja? Vamos para o quinto. Pode passar aí, por gentileza. Lealdade e amor de Davi por Deus. Irmãos, você não fica constrangido com as orações de Davi? Será que a gente não consegue ficar constrangido com a lealdade e o amor que Davi tinha por Deus? E muitas das vezes a gente não consegue modelar, a gente não consegue amar a Deus assim, amados. Que nós possamos aprender a estar conversando com Deus no nosso dia a dia, né? Davi, ele tinha essa intimidade, ele estava lá pastoreando no seu trabalho, cuidando das suas ovelhas, mas ele estava lá, fazendo poesias, salmos, pedindo, Senhor, cria em mim, Senhor, Tu és o meu pastor, Senhor, nada me faltará, Senhor, deitar-me faz, Senhor, em vez de pasto, guia-me pela vereda de descanso, Senhor, ainda que a figueira não floresça. Aliás, não foi Davi, né? Mas lá Abacuque falou isso para o Senhor, porque ele tinha intimidade com Deus. A lealdade e o amor, todos os homens, profetas, os profetas menores, Abacuque, Josué, Moisés, todos esses grandes homens da Bíblia, eles vão nos trazer esse amor, esse relacionamento, essa sede de se relacionar mais e mais com Deus. Então o Salmo 18, escrito por Davi, ele fala assim, eu te amo, irmãos. Às vezes nós não conseguimos falar isso, nem para o esposo, nem para o filho, mas Davi falou assim, eu te amo, Deus, Tu és a minha força, é o Salmo 18, ele fala assim, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio, Ele é o meu escudo, é o poder que me salva, Ele é a torre alta, aleluia. Olha o coração desse homem, pastor, eu não sou poeta, eu não sei escrever, mas então pega o Salmo 118 e diga isso, irmãos, eu vou te garantir algo, quando você olhar para o céu e falar, Jesus, eu te amo, alguma coisa começa a mudar de manhã no seu coração. Você declarar ao Senhor, Senhor, eu te amo. Você não vê a carinha da tua esposa, do filho, quando você beija, eles ficam, né? Dá um beijo no Pedro, no João, na Duda e diz que ama. Eles já ficam assim, irmão, forte. O Pedro já começa a dar chute na parede. Por que isso? Irmão, no mundo espiritual, algo que nós não conseguimos entender, o impacto do eu te amo para o filho. Mas existe algo espiritual quando você levanta, Senhor, eu te amo, Tu és o meu rochedo, Tu és a minha rocha, Tu és a minha torre alta, Senhor, em meio à adversidade. Amém, queridos? Davi, ele é esse exemplo poderoso de lealdade, amor genuíno. Desde jovem, ele demonstrou um coração comprometido com o Senhor. Seu amor por Deus não era apenas uma questão de palavras, porque o amor não é uma questão apenas de palavras, mas era uma questão de agir. Enquanto as pessoas estavam duvidando se iam matar o gigante, falou, peraí, deixa comigo porque eu tenho um Deus, eu tenho intimidade com um Deus. Quantas vezes nós somos assim, né? Todo mundo está orando ali pelo câncer, aqui na tarde de milagre, falou, irmão, vamos orar, deixa com a gente. A pessoa chega mais, pastor, vocês oram? Ora, pode trazer aqui na tarde de milagre, porque se Deus curar, a glória é para Ele, a glória não é, se Deus quiser curar na tarde de milagres aqui, a glória vai ser para Ele, nós temos que ter coragem,
deixa eu orar por você, deixa eu colocar a mão aí nessa enfermidade. Isso é relacionamento, é intimidade, é amor por Deus, porque quando nós confiamos, nós amamos. Quando nós amamos, nós confiamos. Esse foi evidenciado também, esse amor, quando ele corajosamente enfrentou Golias, não confiando em sua força, mas no poder do Deus de Israel. Deus, ele pode usar então as nossas fraquezas. A história de Davi nos mostra que Deus pode usar as nossas fraquezas para cumprir os seus propósitos. Coloca lá o número, deixa eu ver o número 6, coloca o número 6. Deus, ele pode usar o quê? As nossas fraquezas. Isso. A história de Davi nos mostra que Deus pode usar as nossas fraquezas para cumprir o seu plano soberano. Irmãos, Deus, ele tinha um plano maior na vida de Davi. Senhor, tu me sondas, me conheces, sabe meu deitar. Deus tinha algo maior, assim como ele tem algo maior na nossa vida. Assim como ele tinha algo maior na vida de Jó, que foi pregado aqui. Assim como ele tinha algo maior na vida de Naamã. Ele queria ele completo, 7 mergulhos, plenitude. Eu te quero completo, eu te quero salvo. Naamã, você quer ser aí um general, eu quero você aqui no céu. Aleluia. Deus sempre tem um plano maior na nossa vida. Então Deus, ele pode usar muitas das vezes a nossa fraqueza. Deus pode usar os nossos fracassos. Deus pode usar gigantes para cumprir esse plano. E para nós aqui caminharmos para o final, coloca o número 7, a importância de cumprir então esse plano, esse propósito de Deus. Aí Davi ele escreve o Salmo 138, acompanha aí comigo, o verso 8 diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, teu amor, Senhor, permanecerá, em algumas versões permanece para sempre. Não abandones as obras, Senhor, da tua mão. Aleluia. Senhor, tu cumprirás. Lembra que tem um louvor? Tu cumprirás o desejo do meu coração. Não vou cantar aqui, né, Carla? Porque Carla fica logo nervosa ali. Esse louvor, ele vem daqui desse salmo. Senhor, tu cumprirás o desejo. Aleluia. Se eu te buscar, o desejo do teu coração, Senhor. Se eu te buscar, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Davi lhe tinha uma chamada clara desde jovem. Ele foi ungido para ser um rei de Israel. E ele só foi escolhido porque Deus, ele não olha para a aparência. Você já imaginou a cena, irmãos? Deus tinha um propósito na vida deste homem, desse pequenino Davi. A palavra Davi não há algo pacificado em relação à tradução, mas muitos acreditam que significa o amado de Deus, amado, a palavra Davi. Mas imagina ali a cena, quando chega Samuel, ali na casa de Jessé, para ungir, e o único, irmãos, que não estava trabalhando, ele simplesmente não foi convidado para um almoço de família. Você já foi rejeitado? Não responde, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Você já foi rejeitado em um almoço com os amigos? A gente fica logo bravo. Quando você vê no Instagram, aniversário com churrasco, lá no Wi-Fi, no pastor Laci, eu não fui convidado. A pessoa logo quer se desviar, né? Churrasco na casa do irmão Sueden. Vai ter, né, irmão Sueden? Amém? Todo mundo está convidado. Na casa da irmã Araci, e eu não fui convidado. As pessoas, elas tendem, se elas não têm maturidade, irmãos, eu falo para vocês, diante de Deus, está aqui a Giovana, eu tenho maturidade suficiente. Se me convidar, eu estou alegre, mas se não me convidar, a primeira coisa que eu penso, olha, não deu tempo de encontrar comigo, eu saio da igreja, tem pessoas querendo falar comigo, o irmão não chegou, então tudo bem, foi da vontade de Deus. O nome disso é maturidade. Mas você já pensou, Davizinho, irmãos, ele foi rejeitado, não foi pelos seus amigos, ele simplesmente,
estava lá, ele não foi convidado. Ele estava lá atrás das ovelhas malhadas lá, cuidando. Mas, irmãos, aquela família pode não ter lembrado de Davi, mas Deus, Ele usa o dia mau, o dia da vergonha, o dia da desonra, para honrar aqueles que Ele escolheu. Deus está falando com pessoas aqui. Deus escolheu pessoas. Podem ter te esquecido, sim, podem ter te rejeitado, podem ter te abandonado neste casamento, mas uma coisa eu posso te garantir: o Deus que nós servimos, Ele é fiel. Ele lembra que você foi esquecido, Ele sabe que você foi rejeitado, e no tempo deste almoço, quando Ele preparar a mesa, Davi, Ele falou: prepara uma mesa na presença dos meus, unge minha cabeça e o meu cálice. Irmão, Davi está falando de quem aqui, meu irmão? Quem vocês acham que Davi estava falando aqui? Chegou o tempo de Deus honrar Davi na presença dos adversários dele, que naquele momento, infelizmente, eram os irmãos. Fique de pé, amada igreja. Cumprir o propósito de Deus exige fé. Cumprir o propósito de Deus exige paciência e perseverança. Pode subir, ministério. Davi entendeu que seu reinado não era para a sua própria glória, mas para cumprir os planos do Senhor para a nação de Israel. Eu repito, Davi entendeu, irmãos, aquele povo precisava de um rei, segundo o coração de Deus. Para quê, pastor? Para cumprir os seus propósitos. Irmãos, aquele homem, aquele rei chamado Davi, ele matou o gigante, ele garantiu aquela guerra. Davi depois, ele vai lá e traz o quê? A arca da aliança. Deus precisava cumprir um propósito maior. Davi lhe traz então de novo a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus. Então, esse homem, segundo o coração de Deus, ele faz coisas que não tinha nada a ver com os seus propósitos, suas ganâncias. Deus tinha algo bem maior. Sabe o que Deus está dizendo aos nossos corações? Tenha paciência, seja leal, tenha paciência, meu servo. Eu tenho algo muito maior. Deus tem algo muito melhor para nossas vidas. Alguns, irmãos, só vão entender quando nós estivermos na eternidade com Deus. E se nós tivermos essa revelação: olha, tudo aquilo que eu passei, eu fui fiel, Senhor. Naquele grande dia Deus vai dizer: entra, Márcio Heraldo, para o gozo do teu Senhor. Entra, Giovana, entra, Dani, entra, Kelita, para o gozo do teu Senhor, para morar na eternidade. Aleluia. Nós vamos ouvir isso, nosso Senhor. Vai valer a pena, irmãos, todos os gigantes, toda a paciência, porque hoje Paulo diz: nós vemos como espelho o contexto daquela época. O espelho era embaçado, mas Paulo diz: mas um dia nós veremos face a face, será nítido, será claro, porque nós passamos por prova. Vai valer a pena, querido, porque nós estaremos naquele grande dia no céu de glória com o nosso Senhor Jesus Cristo, para reinar com Ele, e toda a nossa casa estará conosco. Quem crê nisso, aplauda ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Feche seus olhos. Peça isso para Deus. Senhor, como é que eu posso? Como é que eu posso gerar, Senhor? Como é que eu posso ter um coração segundo, meu Pai, a Tua vontade? Nós queremos nos render, Senhor. Essa igreja que ora hoje aqui, como nós podemos desenvolver este coração segundo a Tua vontade, segundo o Teu entendimento?
Cria, Senhor, em mim um coração puro. Peça isso para Deus. Você que está em casa também, nós não desligamos ainda. Peça ao seu filho, estenda a mão sobre a cabeça assim do seu filho. Cria, Senhor, nesta criança, neste adolescente. Ore pelo filho que ficou em casa, pelo adolescente. Cria, Senhor, naquele adolescente um coração puro. Cria, Senhor, oh Espírito Santo, vai lá, transforma aquele coração duro, transforma aquele coração. Tu sabes, há anos, Senhor, este coração é duro, há anos, Senhor, e não aprende, e apanha, e vai, e vem novamente, não aprende. Vai, Senhor, transforma, muda este coração duro, Senhor, e faz conforme a tua vontade. Vai modelando, Senhor, este coração desta esposa, deste marido, Senhor, que se recusa a aprender na adversidade. Traz humildade a este coração, Senhor. Senhor, cria em mim, Senhor, um coração humilde. Cria, Senhor, um espírito inabalável, Senhor, na minha casa. Cria, Senhor, em nossos corações um coração humilde, inabalável, Senhor. Cria em mim um coração dependente, para que eu possa orar como Davi, dizendo que Tu és o meu pastor. A ovelha, Senhor, não sabe se alimentar sozinha. A ovelha não sabe procurar água sozinha. A ovelha precisa, Senhor, de águas de descanso, ou seja, águas tranquilas, porque a ovelha, ela é assustada, Senhor. Muitas das vezes nós estamos assustados com tantos problemas, Senhor. Mas cria em nós, Senhor, cria a fé de Davi no nosso coração. Me ajuda a orar pedindo que o Senhor seja o meu pastor, e eu já tenho a resposta, e nada, Senhor, e nada me faltará. Guia-me, Senhor, seja o meu GPS, me leva, Senhor, a campos de descanso, a pasto, Senhor. Eu não sei procurar campos de descanso, nós somos ovelhas, Senhor. Ovelha não tem, Senhor, defesa própria. Ovelha não tem chifre. Ovelha não tem garras, Senhor. Nos ajuda então, Senhor, com Teu cajado. Me consola, consola a minha família, Senhor. A Tua vara e o Teu cajado me consolam, Senhor. Vai com a Tua vara e o Teu cajado e repreende todo lobo, todo espírito das trevas, Senhor, que quer devorar a nossa casa, que quer devorar a nossa família. Vai com Teu cajado em nome do Senhor Jesus e desfaz, arranca, dissipa, quebra todo laço, Senhor, de todo lobo, em no nome santo do Senhor Jesus, porque a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Igreja, Deus está dizendo, a minha vara, queridos, aquela vara daquele pastor, ela servia para proteção, para resgate, aleluia, e para correção. Então, Senhor, nós precisamos, meu Pai, dessa vara, desse cajado. Nos corrige, Senhor, nos resgata e nos protege. Nós queremos estar na dependência, Senhor, do nosso bom pastor, Pai. Nós declaramos, levante a sua mão para o céu, que a nossa família, a nossa casa é totalmente, Senhor, dependente. Davi nunca dependeu, Senhor, da sua força e do seu intelecto. O que nós aprendemos aqui, Senhor, com este herói da fé, que ele era um homem segundo o Teu coração, porque ele tinha uma chave. A chave de Davi, Senhor, era a humildade, era a adoração constante, era a paciência, Senhor, era acreditar no propósito maior. Senhor, Tu tens um propósito maior em nossas vidas, Pai, e por isso nós Te agradecemos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amém, igreja? Você pode dizer isso para o Senhor? Coloca aqui o Salmo 51, verso 10, para nós finalizarmos juntos. Acho que é 51, verso 10.
Cria, vamos ler junto, igreja? Cria em mim um coração e renova. Novamente, cria em mim, ó Deus, um coração e renova um espírito. Aleluia. Estenda as suas mãos assim. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Aleluia. Senhor, te agradeço por mais um estudo. Obrigado porque o Senhor alcançou todos que estão lá, Senhor, em outras cidades. Eu sei que o Senhor está criando corações diferentes. Nós estamos em crescimento e maturidade. Fica conosco. Obrigado por cada irmão, pastores que trabalharam aqui neste culto. Obrigado por essa mensagem, Pai. Obrigado porque Tu tens sido o nosso socorro bem presente. Fica conosco, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente hoje e sempre, te guardando e te protegendo junto com todos da tua família. Em concordância, a igreja diz amém. Que Deus te abençoe. Ainda que a figueira